coração diante do Senhor para ouvir essa mensagem. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração e creio que vai falar muito com você. Amém? O tema da mensagem é ver com o coração. É sobre sonhos. Quem tem sonho aqui? Que bom. Os sonhos nos mantêm vivos, mantêm a chama acesa, mantêm a motivação da vida, não é verdade? A importância de cuidarmos dos sonhos de Deus é que nos faz caminhar no caminho que Ele tem para nós. Amém? Eu queria abrir a palavra em Salmos 139. Salmo 139, de 13 a 16. Às vezes a versão que eu vou ler é diferente da versão que está aqui. E às vezes eu coloco um versículo um texto, né? Numa versão e às vezes na outra, para que vocês entendam melhor o que Deus está falando nessa mensagem. Amém? Então a palavra diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Diga: especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, ou seja, definido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram, diga, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Coisa linda, não é? Coisa linda. Deus está falando que Ele nos fez de uma forma especial e admirável. Ele fez uma obra maravilhosa. Ele nos viu quando ainda éramos imperfeitos, quando ainda éramos um embrião, sem forma, sem definição. A Bíblia diz que Ele faz, Ele tece. Tecer é uma trama perfeita do tecido, daquilo que Ele nos formou. Então eu queria que você hoje prestasse muita atenção no valor que você tem para Deus, no amor de Deus por você e o quanto Deus tem de você nele. Desse Deus maravilhoso que te fez de uma forma admirável, de uma forma especial. E você não escorregou, não, você é único para Ele. Você é singular. E Ele fez tudo. E tem os dias determinados e escritos no livro dele, antes de qualquer deles existir. Ele tinha sonhos para você. Ele tem sonhos para você. Mas basta você estar alinhado com o que Deus diz e com o que Deus sonhou, com o que Deus viu e com o que Deus planejou sobre sua vida. No começo do ano de 2024, nós falamos da mensagem sobre o que Deus diz sobre nós. Depois, nós tivemos uma segunda mensagem sobre o que nós temos em Deus, o
que nós pensamos sobre Deus e o que Deus pensa sobre nós. Alinhar o nosso pensamento ao coração de Deus. E hoje nós estamos aqui falando sobre o que Deus sonhou, sobre o que Deus planejou, sobre aquilo que Deus escreveu sobre nós e o que Ele sonhou. Amém? Então, querido, Deus te criou para um propósito. Isso todos sabem. Não tem uma só criatura na terra que não tenha um propósito para a sua existência. Um propósito especial. Um propósito que Deus revela ao nosso coração durante a nossa vida. Ele escreveu todos os nossos dias no livro dele. Mas nós temos uma escolha de andarmos nesse caminho que ele escreveu ou não. Nós temos uma livre escolha. Esse maravilhoso Deus nos dá a livre escolha. E hoje Ele te pergunta: o que é que você escolhe? Esses dias que Ele escreveu sobre nós, caminhar nesses dias, caminhar na vontade dEle, caminhar no sonho dEle, no desejo dEle, ou não? O quanto Deus tem do seu coração sobre Ele. Todos esses projetos que Ele tem, o propósito que Ele tem sobre nós, Ele derrama sobre nós dons, habilidades e talentos, ok? Então, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, a boa obra que Ele começou na nossa vida e que Ele quer terminar, Ele dá sobre nós dons especiais. Ele nos habilita, Ele nos capacita para realizar essa boa obra. Amém? Ok. O mais importante, querido, que você vai descobrir esses dons durante a sua vida, durante o seu tempo, que é algo que você faz muito bem, que é algo que você faz com facilidade, que é algo que você faz e você fala assim: uau, como eu sinto-me bem fazendo isso. Você tem um dom, você tem um talento, você tem algo que você faz muito bem, não é? Todos nós temos, não é verdade? E aí você diz: parece que eu nasci para isso, porque eu faço com facilidade. E é isso que Deus quer neste local, neste dom, nessa capacitação, te usar para crescimento, para desenvolvimento, para o reino dele. E é isso que nós vamos ver. Mas para isso também nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos alinhar com este caminho do propósito de Deus. Amém? Efésios 2:10, nós lemos muito esse versículo que eu amo muito, porque diz justamente sobre o nosso propósito, que nós somos feitura, ou que nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Confirma que o Senhor escreveu todos os nossos dias no seu livro, no seu sonho, no desejo que Ele tem para nós. E para Deus realizar o propósito dele, nós temos 5 verdades que eu quero falar com você rapidamente, não quero me alongar, mas guarde essas 5 verdades sobre o propósito de Deus, sobre os sonhos de Deus para nós, que vão fazer a diferença na nossa vida, ok? A primeira verdade, querido, é que Deus coloca sonhos, nos dá visão, nos dá dons, talentos, e sempre que Deus dá dons, que dá sonhos, Ele nos capacita, ok? Gênesis 2, 27. Gênesis 2, 27 a 28. Criou Deus o homem à sua imagem. Diga imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A forma que Deus te criou é preparada para viver o extraordinário como Ele é. Então nós somos criados
a imagem. Então nós já temos tudo o que nós precisamos, toda a provisão, todo o sustento, toda a habilitação, toda a capacitação, toda a sabedoria, todo o discernimento está à nossa disposição, porque Ele nos criou a imagem. E no 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, digam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus nos criou a imagem dele. Quando Ele soprou o sopro de vida, Ele derramou sobre nós dons comunicáveis, Ele derramou sobre nós dons, talentos para cada um de nós. E disse: sejam férteis, frutifiquem, cresçam, expandam. Então preste atenção, quando Ele diz assim: encham a terra, subjuguem a terra, dominem a terra. O que quer dizer? Dominem sobre o meio ambiente. Deus não está dizendo dominem sobre os outros, dominem o seu irmão, dominem os homens. Não, dominem a terra, dominem o meio ambiente, dominem. Que quer dizer assim, radá em hebraico, é radá, R-A-D-A-H, radá. Dominem, esse domínio é governem, submetam, liderem. Nós não fomos criados para sermos oprimidos uns pelos outros. Nós não fomos criados para oprimir o próximo. Nós somos criados para desenvolver boas obras no meio ambiente que nós estamos, para que as pessoas tenham bem-estar, tenham crescimento, frutifiquem e vivam em paz, e vivam em comunidade e vivam bem. Mas o pecado faz com que o ser humano queira oprimir o próximo, queira utilizar o próximo, queira fazer com que o próximo seja um instrumento da bênção dele. Mas Deus não falou para nós oprimirmos ninguém e não deixarmos ninguém nos oprimir, nos dominar. Amém? Ser imagem de Deus significa, antes de tudo, se autoliderar, domínio próprio. Ser imagem de Deus é se conhecer, ter um autoconhecimento de quem você é, de quem é o seu Deus, de quem você é nele e de quem você é através dele. Porque é isso que Ele quer que nós possamos entender a imagem dele, é sermos perfeitos como Ele é, sermos santos como Ele é. Temos a sabedoria dele para desenvolvermos coisas boas para o ser humano. Amém? A ciência, quanto que cresceu, quanto desenvolveu. Temos aí cientistas. A medicina, o quanto cresceu, o quanto desenvolveu. O quanto desenvolveu tudo neste mundo. Desde que a fundação desse mundo ocorreu, desde que o Senhor criou todas as coisas, o quanto nós não desenvolvemos, o quanto nós hoje temos à nossa disposição o conhecimento de todas as coisas. Mas como que foi desenvolvido? O homem, habilidades, dons, para que pudéssemos hoje ter o conforto de termos tudo eletrônico, de termos indústria. Você veio até aqui de carro, nós temos uma internet hoje, uau, que coisa incrível, o mundo todo conectado. Nós temos acesso a todo tipo de conhecimento, nós temos acesso a todo tipo de remédio, de condição de vivermos mais anos, que naquela época não tinha condição. Nós temos máquina de lavar, amém, meninas? Nós temos fogão, amém, meninas? Que coisa boa, roupas prontas. Quantas coisas que eles viviam e que o mundo se desenvolveu para que o homem pudesse viver melhor. Mas o pecado ainda reina na terra e ainda há muita destruição
entre nós mesmos. Quando você conhece verdadeiramente a Deus e a si próprio, e você conhece os seus dons, conhece os seus talentos, as suas habilidades, você simplesmente vai e cresce e desenvolve e expande os seus negócios, o seu trabalho, a sua vida. Aonde você for, você vai ser bem sucedido, porque você conhece o seu Deus, se conhece, sabe o que Ele te deu, sabe o que Ele tem de visão para você. Você tem os sonhos de Deus e você vai, e aí as pessoas vão atrás de você. Um líder é aquele que segue a visão que Deus dá, e as pessoas olham e falam: eu também quero viver isso que ele está vivendo. Porque nós somos esse testemunho vivo para as pessoas daquilo que Deus faz na nossa vida, bem? Quando você olha, você vê pessoas que você tem como referência, pessoas que você fala: essa pessoa aqui tem Deus no coração, essa pessoa caminha como Deus, e você é atraído pelos dons, pelas habilidades, pela sabedoria, por aquilo que a pessoa desenvolve. E você é atraído porque Deus coloca no seu coração a atração por aquele tipo de trabalho, por aquele tipo de desenvolvimento, porque o Senhor também vai usar a sua vida. Amém? Veja, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começou a ser desenvolvido pelo Senhor. Nos estudos, ele começou a estudar com Gamaliel, era um fariseu. Ele começou a estudar profundamente as Escrituras. Ele transitava entre os fariseus, entre os religiosos. Então ele falava em línguas, ele tinha dupla cidadania romana, era também judeu. Que coisa maravilhosa! E Paulo, ele tinha certeza que ele estava dentro do propósito de Deus, que era perseguir os homens, perseguir os cristãos. Mas veja como ele estava enganado. E Paulo continuou perseguindo os judeus, matando pessoas, não entendendo o que Deus tinha falado nas Escrituras do Velho Testamento. Mas ele estava tão transtornado, achando que era isso que Deus queria. Ele estava apaixonado por aquele propósito em perseguir cristãos, prender cristãos, matar cristãos se fosse necessário. E ele falava: é isto que Deus quer. Mas Deus precisou pará-lo em Damasco e dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja como Jesus chama para ele. Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo aqueles que tinham o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não é? E Jesus chama para ele e fala: por que me persegues? Quando mexem com você, mexem com o nosso Deus. As suas batalhas são as batalhas de Jesus. Quando guerreiam contra você, a guerra é dele. Ele chama para ele. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele paralisa Paulo. Tem horas que Deus vai te paralisar, vai pôr você parado para mudança de rota. Tem vezes que você não entende por que você está parado. Por que eu perdi o emprego? Por que o Senhor me deu essa doença? Por que o Senhor fez isso? Por que me mudou de cidade? Por que me mudou de emprego? Ele paralisa porque ele tem algo que ele quer alinhar você ao propósito dele. Ele para Paulo e fala: agora vai lá orar. Vai buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Busque o Senhor para saber o propósito. Quando você está parado, paralisado, Senhor, então o que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Porque o Senhor me paralisou e o Senhor cegou Paulo, para que ele não visse nada que distraísse a vida dele, que ele se concentrasse somente naquilo que o Espírito estava dizendo, e que ele pudesse se concentrar nos sonhos e na visão que Deus iria dar a ele. Amém? Tem vezes que Deus faz assim com a sua vida. Para tudo, muda tudo. Você pensa que é algo dramático, que é algo ruim, que você perdeu seu emprego, perdeu seu trabalho, perdeu um relacionamento, enfrenta uma doença acamada, mas é Deus sempre fazendo algo melhor. Deus sempre está fazendo algo melhor. Essa é a linguagem de Deus. Embora aparentemente
pareça perdas, mas não é. São ganhos lá na frente. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele se manifesta dessa forma. Então veja, ele fez uma grande mudança na vida de Paulo. Radical. Radical. Ele precisou parar Paulo. E Paulo então foi para o deserto muitos anos para poder alinhar-se com a vontade de Deus. Ele foi muito tempo buscar a palavra para ser renovado na mente, para quebrar todas as coisas passadas que ele tinha aprendido, para renovar a mente. É isso que nós estamos fazendo aqui todas as quartas, todos os domingos. Nós estamos renovando a nossa mente, nos alinhando aos sonhos de Deus, porque nós precisamos estar alinhados aos sonhos de Deus, porque se nós não estivermos, nós não vamos viver aquilo que Deus nos fez para viver. E muitas vezes nós vamos sentir um vazio no nosso coração e vamos dizer: puxa, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho família, mas eu sinto um vazio no meu coração. Parece que as coisas não estão completas, parece que as coisas, eu não me sinto realizado na vida. Quem já sentiu assim? É Deus querendo te alinhar e preencher o teu coração com a visão que Ele tem para você. Amém? Boas obras. Fazer boas obras é fazer boas obras para os outros. A segunda verdade, querida, é que nós somos cooperadores. Tudo que Deus faz, Ele faz com a participação do homem. Gênesis 2:5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Preste bem atenção nisso. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Deus estava ali. Fez o Éden. Fez o homem, a mulher. Não, Deus ainda não tinha feito o homem e a mulher. Olha, brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então veja, o Senhor fez todas as coisas. Fez primeiro as águas, depois colocou o peixe. Fez os céus, depois fez as aves. Fez a terra, depois as sementes. Mas antes, Ele pôs o homem para cultivar a terra. Então o Senhor faz um ambiente para nós e depois nos coloca lá. Ele fez o Éden e depois colocou o homem e a mulher. Consegue entender? Deus criou um ambiente para nós vivermos, para nós cultivarmos, para nós plantarmos, para nós desenvolvermos, para nós crescermos, frutificarmos, sermos férteis. Há um ambiente espiritual que nós que estamos em Cristo Jesus já vivemos. Nós já vivemos nesse Éden. Nós fomos restaurados, então nós vivemos nesse ambiente espiritual que nós estamos reconciliados com o Pai. Nós somos um com Jesus, um com o Pai. Por isso nós temos conexão espiritual com o Pai. Mas nós estamos num ambiente físico ainda caído, pecaminoso. Por isso que nós somos nutridos de tudo que nós necessitamos da imagem e semelhança do nosso Pai. Nós temos essa conexão para nos movermos em ambientes hostis aqui no físico e para nos movermos de uma forma de crescermos, sermos férteis e desenvolvermos para benefício do nosso próximo. Deus sempre pensa no próximo. Desenvolver a terra, desenvolver o reino de Deus é desenvolver o meio ambiente e desenvolver o meio ambiente para que o homem e a mulher possam prosperar e ser felizes. Amém? Amém. Consegue entender a importância de quem você é? Você é aquele que tem a imagem e semelhança do Pai para desenvolver neste ambiente que você vive. Não sei onde Deus te plantou, não sei onde você vive, a família que você vive, o trabalho que você faz. Mas eu sei que lá neste ambiente você tem
tudo que você necessita, habilitação e capacitação para desenvolver coisas boas naquele ambiente e para pessoas que estão ali. E Deus está mais de olho nas pessoas que estão envolvidas na sua vida. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele pode mudar, Ele pode fazer chover, Ele pode mandar parar de chover, Ele pode fazer todas as coisas no meio ambiente. Mas Ele nos usa para sermos abençoadores do próximo. Amém? Veja um outro exemplo. Um exemplo simples da nossa vida. Quando você precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro? Quando a gente precisa de dinheiro e que nós estamos com muitas dificuldades financeiras, nós não temos condição de prosseguir, temos que pagar uma conta médica, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Amém? Amém? Deus usa pessoas para nos abençoar. Amém? Quando você está abatido, com seu coração aflito, com tantas coisas que nos afligem hoje, Deus levanta alguém para te ligar, para orar por você. Deus levanta alguém que já está orando por você há muito tempo e que você nem sabe. Esse é o reino de Deus, essa é a família de Deus, esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Não mexa com a igreja. Amém? E é assim que Deus faz. Ele usa-nos para abençoar outras pessoas e sermos abençoados. O Senhor sempre trabalha nas relações pessoais. O Senhor ama a família. Cresçam, sejam férteis como família. Aqui nós somos uma família em Cristo. Todos nós estamos em Cristo Jesus. Não existe placa. É a IA que vai para o céu, é o presbiteriano, é o batista. Não, somos um corpo enxertado na videira, e nós somos vivos nele porque estamos enxertados na videira. O ramo não pode existir se estiver fora da videira. Amém? Por isso que nós precisamos estar inseridos, porque o Senhor nos usa para abençoar uns aos outros. E tudo que Deus faz, Ele usa o homem, porque o homem é imagem e semelhança, porque o homem é filho dele, porque o homem é criação para a glória dele, para que ele seja glorificado. E é por isso que Ele nos usa. Concluindo, seus dons e talentos são bênçãos para desenvolver o reino de Deus na terra. Realizar os sonhos de Deus para abençoar pessoas, projetos que abençoem pessoas, não é somente para o seu próprio bem. Amém? Terceira verdade, Deus semeia sonhos em nosso coração. Abacuque 2, de 2 a 3. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão. Escreva claramente a visão. Deus viu e quer que você veja como Ele viu. Deus sonhou e quer que você veja como Ele sonhou. Porque nós precisamos ver o sonho. Então escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui está falando do tempo do fim, mas é importante que você saiba que Deus dá uma visão para o fim das coisas. Deus dá uma visão aonde Ele quer que você chegue. Então, Ele coloca sonhos para colocarmos em prática. Amém? Deus fala que nós somos solo, que o nosso coração é um solo, e que Ele lança sementes sobre nós dos sonhos dele, e nós começamos a sonhar. Um outro exemplo é o Walt Disney. Quando o Walt Disney começou a sonhar com o parque da Disney, ele começou a desenhar, ele começou a ver
toda a parte da engenharia que seria a Disney. E teve um dia que ele estava olhando ali para o nada, um funcionário passou e disse: tudo bem, seu Wall? Ele: tudo bem, eu estou vendo a montanha. E o funcionário disse: ok. E ele continuou e tudo mais, e escreveu e desenhou os parques. Mas antes da inauguração, ele faleceu. E no dia da inauguração, passou um tempo depois, o governador foi ali e falou: olha, que pena que o Walt Disney não está aqui para ver tudo que ele sonhou, que ele viu e tudo mais. E depois, quando a esposa de Walt Disney subiu ao microfone, ela disse: olha, eu sei que estou muito abalada com a perda dele, mas Walt viu a montanha. Walt viu todo o parque, porque Deus deu a ele a visão. Ele desenhou, ele pôs as medidas, ele pôs toda a engenharia para funcionar. E ele viu a Space Mountain. Ele disse: estou vendo a montanha. Porque Deus dá a visão. Quando você tem um sonho, você visualiza. Porque Deus dá no seu coração aquilo que Ele tem para você, para realizar na sua vida. Amém? Ele viu e ele se alegrou com o que ele viu. Um outro exemplo: um rapaz entregou a monografia para o professor do doutorado e ele recebeu uma nota mediana, uma nota 6, 7, e o professor escreveu assim: nunca sonhe com coisas que não são realizáveis. E a monografia deste homem era uma entrega de correio à noite, overnight, né? Uma entrega de todas as coisas que seriam de um dia para o outro. E ele recebeu uma nota mediana e uma palavra desencorajadora. Mas ele não deu bola, porque ele visualizou a Federal Express, FedEx. E ele criou a Federal Express. E essa empresa que você conhece hoje, que entrega de um dia para o outro. Quando Deus te dá sonho, não admite que alguém te desencoraje, porque os sonhos do Senhor é realizável. O impossível Deus faz possível. De toda a impossibilidade, Ele faz possível, para que o nome dEle seja engrandecido, a glória seja para Ele. E Ele usa as nossas vidas para esses sonhos incríveis, para que as pessoas desenvolvam, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas cresçam e tenham toda a condição de crescer mais e mais, porque Deus tem a visão grande de um povo grande. E nós precisamos falar desse Deus, desse Jesus Cristo para muitas pessoas, para que muitas pessoas vivam os sonhos dele, não fiquem com os sonhos na lápide do cemitério, e que os sonhos morram com as pessoas. Amém? E se Ele te deu, vá atrás e não ouça as vozes desencorajadoras, porque Ele te habilita, Ele capacita e Ele abre caminhos para que você prossiga. Eu não sei qual é o sonho que Deus te deu, qual é o dom que Deus te deu, porque Ele dá algo que você faz muito bem, e se você faz muito bem, Ele está dizendo: continue, cresça, avance e abençoe muitas pessoas. Porque este Walt Disney, quantas milhares de pessoas Ele abençoa naqueles parques? Não nas crianças que estão se divertindo, mas nos empregos das pessoas que estão ali, crescendo, desenvolvendo, se relacionando. Este homem da Federal Express, quantas pessoas envolvidas nesses empregos? Quantas pessoas abençoadas recebendo as suas encomendas de um dia para o outro, precisando de coisas de um dia para o outro. Hoje nós temos assim. Ok? Quantas hoje empresas estão sendo feitas? Por exemplo, o iFood. Eu tenho um amigo, o Denis Naka, que é um dos idealizadores do iFood. As pessoas
pessoas não acreditavam. Ele estava desempregado há muito tempo, Denis, ele conta no testemunho dele, ele tinha dinheiro só para um mês, com filhos, família, e ele foi jantar com um amigo, e que não era muito amigo dele, era um amigo que não tinha nada a ver, sentou perto dele, e disse: Denis, eu tenho uma ideia, assim, 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 e eu estou precisando de alguém que goste dessa minha ideia, você tem alguém para me indicar? E a mulher do Denis disse: ele tomou um susto, olhou para a mulher e o amigo disse: você, Denis, você pode me ajudar sobre essa logística, sobre criarmos algo da entrega de alimentos e tudo mais? E o Denis disse: posso tentar. O Denis é inteligentíssimo. E eles então criaram o iFood, que é essa potência no Brasil todo. Amém? Mas Deus precisou paralisar o Denis, precisou deixar ele sem nada, porque ele é muito criativo, e ele então criava coisas, se envolvia com muitas coisas, até que Deus falou: parou, quebrou a empresa dele, do Denis. O Denis faliu a empresa, um homem inteligentíssimo, ele não sabe como ele faliu. Não dava certo, porque quando você não está no propósito de Deus, as coisas não vão fluir, até que você entre no propósito para que as coisas fluam. Amém? E a quarta verdade é: guarde o seu coração firmado na fé. Na caminhada da fé, uma das maiores alegrias de um cristão é ver os sonhos de Deus se tornando realidade. No entanto, para que isso aconteça, nós também precisamos colaborar com a nossa parte, é guardar a promessa de Deus, como se ela fosse o tesouro mais valioso que Ele te deu. Guarde para você, mantenha essa fé, mantenha a chama acesa. Mas está difícil, a gente não está conseguindo. Continua sonhando, continua indo. Virão barreiras, virão dificuldades, mas todas elas vocês vão superar, todas elas nós vamos superar, degrau por degrau nós vamos conquistar, porque nós precisamos simplesmente crer que Ele está nesse negócio. Amém? Na caminhada rumo à realização dos sonhos de Deus, ao seu destino, você vai precisar cuidar de 3 áreas: o seu coração, que são as suas emoções e o pensamento, a sua mente renovada e a sua identidade. O seu coração é fábrica de sonhos, é o solo no qual a semente, que é a palavra de Deus, encontra espaço para germinar e dar frutos. Para cuidar do coração, você precisa se fortalecer na fé. Mateus 6, 22 e 23 diz: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são de trevas, que tremendas trevas são. Os olhos, o que importa é para onde você olha, para onde você dá a sua atenção, para onde você dá o foco da sua vida. Não desvie o foco, não desvie o foco do Senhor, o Espírito Santo que ilumina o seu sonho, tanto interior como exterior. Não olhe para coisas materiais que vão trazer desejos que não são desejos de Deus. Não desvie. Quando você olha a internet, queridos, você olha a internet o tempo todo, ela vai trazendo coisas para você comprar. E coisas cada vez mais baratinhas, coisas cada vez mais promocionais. E você fala: só R$30, só R$40. E quando você vai vendo, você fez uma série de compras de R$30, de R$40, e você gastou com coisas que você não precisava. Amém? Quem já viveu isso? E quando você vê, você está cheio de encomendas que você não tinha necessidade. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu foco? Aonde está o seu sonho? Aonde está o seu verdadeiro propósito, querido? Amém? Uma mentalidade fortalecida em Deus é fruto da decisão de se encher da palavra de Deus e escolher depositar a confiança nele, independente das vozes contrárias que se levantam.
Esse é um trabalho em conjunto da mente e coração. Por quê? Porque sempre quando você contar o seu sonho, terá alguém que vai desencorajar-te. Vai dizer, é difícil, isso não vai dar certo, o governo está ruim, esse ano está ruim, não é verdade? Então lembre-se, sempre quando você está sempre no seu propósito, vão tentar te tirar a paz, te criticando. Quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele já tem tudo pronto para realizar. Nenhuma circunstância manipulada pelo inferno pode diminuir o poder de Deus na sua vida e na sua história. Nenhuma circunstância manipulada pelo inferno pode diminuir o poder de Deus na sua vida. E a quinta verdade, para terminar, os sonhos de Deus prevalecem a vida toda. Às vezes o sonho de Deus não tem a ver só com o trabalho, não tem só a ver com dinheiro. Às vezes o sonho de Deus para você é você ser uma excelente mãe, um excelente pai. Isso é maravilhoso, é um dom maravilhoso, uma palavra maravilhosa do Senhor, que é criar um ser humano, enviar um ser humano para a vida, é formar um ser humano. Uau! Às vezes é algo simples. Às vezes o seu trabalho é ajudar alguém, ser voluntário numa ONG, num projeto, ser voluntário na igreja, ser voluntário com alguém que está se desenvolvendo. Não necessariamente tem a ver com dinheiro. Pessoas de idade, muitos hoje em dia têm sido mentores para muitas pessoas, não necessariamente com necessidade financeira. São mentores porque gostam, são mentores porque aprenderam, são mentores porque se desenvolveram, maturidade, experiência na vida, e hoje estão mentoreando muitas e muitas pessoas, simplesmente por propósito, por amar aquilo que aprenderam e passar aquilo que aprenderam. Queridos, quando a gente aprende algo muito importante, como é bom você transmitir para alguém aquilo que você aprendeu, e os caminhos que você andou, as pedras que você pisou, e você poder passar para aqueles que você ama. É uma riqueza tremenda. Então não quer dizer que a obra do Senhor tem a ver com ganhar dinheiro. O propósito do Senhor é muito além. Às vezes você está num local que te puseram para trabalhar, às vezes é um local que você fala, nem sei porque eu estou aqui, mas você está ali para orar por alguém, você está ali para aconselhar alguém, você está ali para ajudar alguém a desenvolver, e você não entende, você fala, estou aqui, nem preciso fazer esse trabalho, mas eu faço porque eu gosto, mas faz porque gosta, faz porque se sente bem, porque Deus colocou paz no seu coração para estar ali. Mas agora, ao mesmo tempo, tem sonhos de Deus, propósito de Deus para você estar ali naquele local, para desenvolver, para crescer financeiramente, para ajudar muitos outros, para dar emprego, para ajudar. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida, mas é aquele que te traz alegria, que te traz paz. Mas sempre lembre-se que você é um instrumento de bênção para o próximo. Amém? A palavra trabalho, em grego, quer dizer ergon, significa se tornar, manifestar, revelar. Então o trabalho, como eu disse, não necessariamente é por dinheiro, mas é se tornar algo importante para alguém e para algo. Não é bacana? E outra coisa, às vezes você vai pensar assim, emprego, você pode até perder o emprego, mas o propósito de Deus você não perde. Ele caminha com você até o fim da vida. Salmos 92, 13 e 14. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém? Uau, existe algo em você que somente
somente você tem e vai te acompanhar até o fim da vida. Até o fim da vida você vai ser talvez um bom conselheiro, uma pessoa que inspira alguém. Quantas pessoas você vê de idade que você fala, aquela pessoa me inspira, aquela pessoa tem sabedoria, aquela pessoa tem experiência, aquela pessoa é valiosa. Porque até quando velho nós vamos florescer, até quando velho nós vamos ter o que doar, o que falar, o que fazer. Vamos dar frutos, amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós aprendemos grandes verdades aqui com o Senhor sobre sonhos. Senhor, cada um que está aqui, Senhor, tem algo, um tesouro, uma riqueza dentro dele, algo que o Senhor colocou de sabedoria, de dons, de talentos físicos. Senhor, cada um de nós aqui foi desenvolvido para uma obra que o Senhor iniciou na nossa vida, e o Senhor vai completar, e o Senhor vai alinhar-nos com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos alinha, Senhor, com aquilo que o Senhor sonhou, com aquilo que o Senhor viu sobre nós. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos entender aquilo que o Senhor está falando para nós. Queremos entender como caminhar. Queremos nos alinhar com isso que o Senhor tem falado. E não queremos perder, Senhor, nenhum dia da história que o Senhor tem para nós. Nenhum dia daquilo que o Senhor escreveu para nós. Seja aquilo que o Senhor tiver para nós, Pai. Em nome de Jesus. Nos alinha e que nada, nada, nada possa nos afastar dos sonhos que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos agora, Senhor, colocar o nosso coração para crescer, para sermos férteis, para multiplicarmos no reino do Senhor, no reino espiritual e também aqui na terra, Senhor. Queremos ser criadores, queremos ter criatividade, Senhor, criar coisas novas, abençoar pessoas, Senhor, para trabalhar conosco. Senhor, coloca pessoas, conecta pessoas, Senhor, diante de nós, para que possamos viver o Teu propósito. Coloca diante de nós pessoas que caminhem, que tenham a mesma visão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, conosco, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fortalece a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, que possamos estar fortes naquilo que o Senhor colocou, que possamos não temer muitas vezes as montanhas, as barreiras, os gigantes, Pai, porque a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, é o Senhor que vai à frente guerreando as nossas batalhas. Pai, em nome de Jesus, visita a nossa família, que a nossa família também esteja, Senhor, unida na mesma visão que o Senhor tem, na mesma visão de crescimento, na mesma visão de desenvolvimento, de sonhos que o Senhor tem, porque é importante que a família também, Senhor, tenha um apoio em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá cada vez mais sabedoria e discernimento que vem do alto, nos conecta com o Espírito Santo de Deus, para que possamos estar fortalecidos na fé, para que possamos estar fortalecidos no físico. Renova o nosso físico, renova o nosso vigor, Pai, em nome de Jesus. Nos dá todos os recursos necessários, abre portas para nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cada um aqui, Senhor, está aqui agora. Coloque o seu sonho diante de Deus, coloque o seu desejo agora diante de Deus. O Senhor está aqui, está ouvindo o seu desejo. O Senhor está aqui, está vendo o seu coração. Senhor, cada um aqui está agora orando a Ti, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui e está ouvindo os desejos do coração. Que os desejos do coração deles estejam alinhados com a Tua vontade. Que os desejos deles, Senhor, sejam, Senhor, para crescimento, para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. E eu sei, Pai, que este ano de 2024 eles vão realizar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eles viverão coisas grandes, extraordinárias da Tua parte, porque o Senhor os criou de forma especial e de forma admirável. Nunca se esqueça, querido, de quem você é. Você é formado por Deus para obras extraordinárias. Você é obra-prima do Senhor. Você foi criado de uma forma especial. Você foi criado de uma forma admirável. E o inimigo não pode impedir os planos do Senhor, porque o Senhor escreveu. E aquilo que o Senhor escreveu e assinou, ninguém pode
pode mudar aquilo que o Senhor escreveu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus dons, sobre os seus talentos. Eles virão à tona. Você vai perceber, porque o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai trazer a visão sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Agora eu vou dar a bênção, mas após eu dar a bênção, se você quiser uma oração aqui especial,